Hoje o Boulevard Gramado está aqui com o senhor Clarindo Tissot e nós vamos conhecer um pouco da história de empreendedorismo, né, que sempre foi o ambiente que ele viveu desde os pais até os dias de hoje. Seu Clarindo, muito obrigada e eu queria ouvir do senhor essa história linda. Absolutamente, não tem que agradecer. Nós fizemos parte dessa história mesmo de um detalhe de Gramado que teve um início mais do que o próprio Gramado, porque Gramado tem em redor de 70 anos e eu tenho 80 anos já. Então eu, na verdade, passei toda essa história em Gramado. Eu nunca me mudei, eu estudava aqui, Canela, mas eu posso sempre dizer que eu sou nativo. Aliás, a nossa família também, dá para dizer que é nativa de Gramado. Seus pais e o senhor nasceram aqui em Gramado? Sim, toda a família, né? Toda a família, e a família é muito grande, muito grande. É uma das famílias que eu sempre digo que Gramado começou provavelmente com umas 8, 10 famílias, né? E essas famílias é que a maioria ainda permanece em Gramado, ainda tem seus negócios aqui, vivem aqui, e por sinal, não tem por que trocar, né? A gente admira demais, gosta demais da terrinha, e a gente acompanhou bem isso aí desde que eu nasci, na verdade, em Gramado, mas eu sempre morei na Várzea Grande, até que, por causa dos meus pais que tinham lá o seu negócio, a metalúrgica, tinha moinhos também. Então, dentro da família, a Várzea Grande foi uma época muito importante para nós. Ele é um distrito industrial até hoje, né? Várzea, mas cresceu muito como braço da cidade. Hoje ele tem uma população muito ativa, né? Mas desde a época que vocês começaram, né, seu Clarindo, o senhor pode contar um pouco para nós como é que era? Então, da migração, né, do seu pai, dos negócios, conta para nós essa história, como é que foi? Eu gostaria de dizer primeiro o que era Várzea Grande, porque pouca gente não imagina o que já foi Várzea Grande, há 60 anos atrás, 70 anos. Porque Várzea Grande, na época, era a passagem do trem. Então, a diferença que aconteceu junto com Gramado e Canela, o trem foi uma peça muito, muito importante. Por que foi importante? Porque o trem, já na época, nós tínhamos na Várzea Grande uma cooperativa, que era um pequeno frigorífico. E esse frigorífico ficava bem do lado dos trilhos, porque produzia aí o famoso salame e a banha, tudo para o exército. Olha só. Era muito interessante essa passagem. Isso em que época, em que ano, seu Clarindo, aproximadamente, senhor? Deveria ser 50, por aí, eu acho. Não tenho bem, mas era por aí. Foi o início do próprio município aí, né? E o trem passava, mas por aí, e vinha Gramado e ia para Canela. Ele foi criado, eu acho, porque Canela era um município que produzia muita madeira. Muita madeira. Então, até nós temos gramadenses que faziam parte dessa extração de madeira. Daí descia madeira. E o que subia? Subia areia, cimento e ferro para desenvolver as casas da época, e além disso, levava para Porto Alegre também o nosso produto. Também nós despachava pelo trem. E a outra coisa que pouca gente sabe, que levava esse trem para Porto Alegre, eram pedras. Olha só. Interessante, porque nós estamos ainda sentados em cima de uma rocha aqui, né? Que é granito. E deve
ter muitas lembranças de, pelo menos, fotografia, filme disso, em que as estradas dos municípios, das cidades maiores, eram todas de pedra. Na época não existia o tal de asfalto, enfim, um outro tipo de piso que tem hoje. Sim. De cimento e de tudo. Então, levavam para baixo tudo isso. É uma coisa muito interessante, né? Olha só. Vinha de lá tudo isso e descia daí madeira e pedra também para construção, né? Porque as madeiras tudo eram usadas para fazer casa. O trem foi uma ferramenta muito importante. Vocês também exploravam isso com essa cooperativa, a questão da alimentação. Sim, ali na essa cooperativa teve uma história. Depois de, eu acho que alguma coisa em redor de 20 anos, ela teve um grande incêndio. Então, eles acabaram transferindo para os Bezes e Casagrande. E eles acabaram assumindo, e que daí desenvolveram esse belo frigorífico, e era muito famoso. O salame Beze, as pessoas mais de idade vão lembrar perfeitamente, porque era o salame maravilhoso, feito aqui em Gramado para a região. Sim. Mas a maioria das entregas era tudo para o Exército Brasileiro. E Beze e Casagrande também são duas famílias tradicionais de Gramado, as mais tradicionais, não as mais tradicionais. Várzea Grande, inclusive, era tão importante que eles representavam, já tinha representatividade mais na Várzea aqui, aqui em Gramado. Sim, né? Que é aqui para o centro. Isso. Né? Daí, claro, depois foi invertendo, mas esse trem tem também uma passagem muito bonita na história, porque esse trem não só trazia materiais, sim, ele trazia pessoas também. Por que pessoas? É aí que eu digo que começou o turismo de Gramado, começou por aí, pela Várzea Grande, porque eles, em Porto Alegre, naquela época, muitas pessoas, até familiares antigos meus, também morreram de tuberculose. Olha então só. Não tinha antibiótico, não tinha nada naquela época. Então os médicos de Porto Alegre falavam que teria que vir a Gramado para se tratar, que aqui não tinha poluição, aqui tinha o ar maravilhoso, oxigênio. Então começou assim, e aí ali na Várzea Grande, aonde hoje é a nossa fábrica prática, exatamente ali, tinha o Hotel Casagrande, que era já só para o turista que vinha se tratar. E próximo à estação do trem ali, que também... Sim, vinha já tudo junto, tudo estava ligado, né? Sim. Tudo estava ligado. Já estava desenvolvendo um polo ali. Claro, porque era muito distante ir a Porto Alegre, tinha que ir por Nova Petrópolis ou pela Moreira, então era muito difícil lá. Então o trem fez esse trabalho de unir facilmente a capital com Gramado. E quem sabe isso também impulsionou o próprio turismo. Eu poderia dizer que acho que começou por aí o turismo também. Com certeza. E me conta um pouco então aí depois como que o senhor começou a sua vida de empreendedor, daí então me conta essa passagem do seu pai para... O meu pai e meu tio, seu Luiz e seu Eduardo, eles criaram a primeira metalúrgica aí, né? Então essa metalúrgica fazia, claro, tudo artesanalmente, né? Que era tudo ferramentas para a agricultura. Mas, como Gramado, a história foi muito forte em cima das pedras, do granito. O exemplo é a nossa catedral, aí, a nossa igreja, que é todinha de pedra. Outras grandes aqui, como a base do próprio hospital, também foi tudo feito de pedra. E é interessante saber que quem dominava essa parte de trabalhar o granito com muita
profissionalizado, foi muito profissionalizado, foi a família Tomazelli. Olha só. A Tomazelli é que sempre dominou esse tipo de produção bem trabalhado, né? Sim. E daí a nossa metalúrgica, a metalúrgica dos pais, eles faziam 3 peças, que era a marreta, que era o ponteiro, que era a talhadeira. Então, isso também fazia parte do portfólio. Um portfólio, necessidade básica para, inclusive, não, era porque era para uso, né? Aqui, sim, na região mesmo. Direto, né? Uma atividade vital. Eu comecei com mais ou menos 9 anos, 10 anos, por aí, a já meio-dia ajudar os pais, né? Eu, meus irmãos todos, Gentil, Renato. Então, nós trabalhávamos naquela época bem cedo. Eu era o mais velho. Eu tinha 2 irmãs, e são mais velhas que eu, mas os homens eu sou mais velho. Daí nós ficamos olhando a própria produção manual. Nossa, manual. Então isso, quando a gente começou a estudar, nós já começamos a repensar os nossos negócios, a repensar. Inclusive, nessa época, quando nós tínhamos já 18 anos, os pais já estavam muito cansados, eles não tinham mais condições de Porque trabalhar. Era um trabalho pesado também, né, seu Clarindo? Pesadíssimo, das 4 da manhã até as 7 da tarde. Era uma coisa inacreditável. Eram vocês, era uma produção familiar, e aí nem sei quantas peças produziam por dia? Muito poucas, 25 peças por dia. E nós tínhamos, quando nós mais ou menos assumimos, nós tínhamos 25 funcionários. Olha só. E quando nós tínhamos 18 anos, o meu pai, que era um visionário, porque ele nos botou logo a viajar para ver o que o mundo tinha. E como eles receberam no sangue deles uma herança da Áustria, porque nós somos uma época da Áustria e da Itália. No fim, hoje nós temos o passaporte da Itália. E como a Áustria foi, na verdade, no mundo, o exemplo da melhor ferramenta, que se chamava austríaca, né? E aí os pais, os vós, eles devem ter trazido isso no DNA. Então, eu sei que aqui eles se colocaram, eles experimentaram com moinho, até nós brincávamos muito, porque ele era um moleiro. E daí, quando eles fecharam, eles viraram esmoleiro. Esmoleiro. Não, eles sempre foram de ter uma visão futura, assim, fora de série. Os produtos, então, quando nós começamos a viajar, a gente começou a abrir vendas, exportação para a Argentina primeiro. E me diz uma coisa, seu Clarindo, o nome Famachil, né? Que nós estamos trazendo aqui a história da Famachil, sim, claro, né? Claro. Sempre foi Famachil? Não. Qual era o primeiro nome da empresa? A primeira era Irmãos Tissot. Irmãos Tissot. Então era Eduardo e Luiz. Então esses irmãos tinham a sua empresa Irmãos Tissot. Daí, quando os filhos começaram a ter 16, 17 anos por aí, eles viram que cada família tinha exatamente a quantidade de filhos, um como o outro irmão. E daí eles resolveram separar. Então separaram, se criou a indústria metalúrgica, Tissot, e a Famachil, as iniciais, quer dizer, Fábrica de Martelos Tissot Limitada. Olha só, é por isso que essa combinação deu Famachil. Olha e só. aí eles começaram a ficar mais velhos e só visitavam, só ficavam para visitas, porque se aposentaram também, tudo. E daí os filhos, claro, tanto como o seu Luiz, como o seu Eduardo, cada um tinha os seus filhos e cada um seguiu com o seu time de filhos. Exatamente, também, né? Independente total. Independente total.
E aí, então, aí vocês deram sequência aos negócios da família, né? Que aí, então, o teu Sim. pai, como visionário, investiu, né, em patrimônio cultural, que é viajar para aprender. Impressionante. Né? Ele enxergava aí. E até, nunca vou me esquecer de uma historinha, Claro. que a primeira vez eu fui a Buenos Aires, que nós conseguimos um representante, e eu fui a Buenos Aires de ônibus, e numa certa altura, não sei se Uruguaiana, em algum lugar, o ônibus atolou, nós tínhamos que descer tudo para empurrar. Olha a história para conquistar outros países. Não era só entrar num avião, né? Não, nem tinha. A viagem de avião era muito pequenas, até para São Paulo. Tudo era bem reduzido, né? Sim, então, acesso, claro, né? depois vieram, claro. Então, daí nós saímos da Argentina com a experiência e fomos para o mundo, né? Daí nós chegamos a 45 países de exportação. Sim, durante 40 anos de exportação. Vamos falar então que na época Gramado, quantos mil habitantes tinha? 16, 20. Olha, né? Meu Deus. Uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Se tornou uma potência de Gramado para o Brasil e para o mundo, né? Para o mundo. Nós mandamos para a Inglaterra, Estados Unidos, a Itália, a Alemanha, alguma coisa, e todos os países sul-americanos, todos. Até hoje nós estamos em todos os países aí, agora com a prática. E a prática absorveu quase toda a história da Famacilo, porque a prática, como nós criamos um sítio novo lá embaixo, na Várzea, e aqui a Famacilo estava muito velha, nós resolvemos mudar tudo para lá, porque nós tínhamos combinado 3 fábricas, era madeira, era metal e plástico. Sim, então, praticamente, o que nós não levamos para lá foi a forjaria. Essa nós vendemos. Mas essas outras 3 fábricas, nós temos lá nesse sítio que é a Várzea Grande. E o senhor, dentro da Famacil, qual era o seu papel? Era administrador, comercial, qual era conselheiro ou um pouco de cada coisa? Olha, tu colocou muito bem. No início, claro, eu era o mais velho, os outros eram menores, o Gentili era mais jovem, o Renato mais jovem ainda. Eu praticamente assumi o lugar do meu pai, porque quando eu fiz um concurso para ser fiscal e me faltou uma certificação? Um ponto. E daí, então, eu tinha que decidir. Ou eu ia brigar por esse ponto, e daí meu pai me chamou realmente e disse, não, Clarindo, nós precisamos, tu mais velho, tu tem obrigação de ficar com a família, porque eu vou deixar vocês a qualquer momento, e eu sei que vocês se dão muito bem como os irmãos, então vocês têm que assumir. Eu tive que realmente abrir mão dessa nova profissão que eu acabei praticamente passando. Então, acabamos assumindo. Então, agora deu. Agora vamos assumir. Então, eu e o Gentili, daí, os mais velhos, decidimos tirar lá debaixo da várzea, porque tinha saído a estrada nova de Gramado a Taquara. Sim. Ali onde é que está, né? Então nós transferimos toda a fábrica lá para essa planta e acabamos ficando ali. Até ainda temos a planta ali pronta ainda, né? Desde aquela época fizemos tudo aí. E a gente vê aqui, né, um exemplo vivo, né, o seu Clarindo também, assim como as gerações precisam fazer escolhas, a gente só tem a agradecer a escolha que o senhor fez, né, em ter ficado com o negócio da família, porque isso também reverberou para os seus filhos e possivelmente para os seus netos. E hoje, todo esse desenvolvimento, todo mundo da família tem um lado forte empreendedor, então estão ligados a ainda fortes empreendimentos, né, tanto na indústria com a prática, como hotelaria,
Então a gente tem aí uma ramificação, né, da sua escolha. Né? De ter aceitado o desafio de ser... de continuar, né? Continuar. Sim, porque nós tivemos muitas outras alternativas na nossa família como negócios. Sim. Nós tivemos até uma revenda de Volkswagen. Olha só. Daí nós fizemos lá na Várzea Grande um lindo, hoje a gente vê, um loteamento muito grande que é a Vila do Sol. Porque aí, na época, nós éramos sócios com o Calçado, com a família Risse, Calçados Risse, e nós fizemos junto o loteamento. Para quê? Para trazer de tudo que é lugar a mão de obra. Porque Gramado não tinha mão de obra, E lá nós fizemos 500 lotes. Praticamente, a gente não deu, mas praticamente subsidiou. Facilitou o que podia para as pessoas se instalar. Então, é verdade, olha que coisa impressionante, é uma cidade aquilo lá. Ó. O desenvolvimento da Várzea Grande, então, tem muito a ver com vocês tracionaram, né? Vocês se envolveram, né, nessa parte de hospitalidade também para as pessoas poderem ter estrutura para vir morar em Gramado com as suas famílias e abastecer essa mão de obra que na época e que até os dias de hoje ela é vital para a Várzea Grande é vital. Tanto é verdade que antes disso nós já pensávamos na mão de obra e na própria Famacil, que é do outro lado, nós tínhamos 20 casas exatamente para o funcionário que vinha de fora. Durante 6 meses ele não pagava nada, porque até dava tempo dele, com o emprego da família toda, eles já iam comprar os seus lotes e depois saíam das nossas casas e iam para o seu loteamento. E dentro desse loteamento também está hoje, que é uma coisa espetacular lá na Várzea Grande, que é a nossa, onde temos lá o ginásio de esporte, onde nós temos aquela parte que Gramado foi passada para a prefeitura, aquela parte maravilhosa onde tem toda aquela estrutura lá embaixo de esporte que nós temos, né? Sim. Que é a Vila Olímpica, né? Então isso também foi doado por nós para a prefeitura, foi doado. E a importância, né, do empresário, né, à frente de questões tão importantes que impactam socialmente muito o desenvolvimento de uma cidade, né? Hoje a Várzea Grande ela tem uma vida própria, eu digo assim, não que antes não tivesse, mas ela desenvolveu demais nos últimos anos. Sim, independente. Né? Mas alguém teve que plantar uma semente lá atrás, com né? Com certeza, eu já falei dos Bezes e foi outra família maravilhosa, que contaram muito com o desenvolvimento da Várzea Grande. E outras famílias muito grandes, né? Depois, Gramado também começou a criar suas próprias indústrias familiares, quase todas, tirando... Não, até a própria Ortopé veio depois, mas ela era familiar, claro. Era familiar. E Gramado teve os seus ciclos maravilhosos, porque Gramado não é o que é hoje porque tem aí uma natureza bonita. Não, as pessoas botaram a mão mesmo aqui. Então começou com a história do que eu me lembro, pode ser que podia ter outras iniciativas, mas eu me lembro foi dos Vimes. Olha, essa história é muito interessante. Interessante, eu acompanhei tudo, evidentemente, até trabalhei quando eu estudava aqui no ginásio, trabalhei com o Mazotti nos Vimes e com a Corse. Então esses também escreveram sua história aqui. E depois veio então os móveis pesados de Gramado, que também quantas famílias trabalharam nisso. Que era uma madeira maciça, embuia. Era tão pesado os móveis que se deixassem na beira da rua, ninguém levava embora. Era muito pesado. Era muito pesado, não tinha, né? Daí depois a gente viu logo chegando os móveis finos,
altíssimo acabamento, que ele chamava automotivo, que foi, eu acho, Serrano, se não me engano, foi os que começaram a história dos móveis finos. Então já começou os pesados a começar a parar e já vieram os móveis finos maravilhosos. Daí no meio disso também nós tivemos a história dos tapetes da Rosenfeld, que deu escola para muita gente. A tapeçaria. Sim, a tapeçaria, né? Quadros e tudo. Ele tem uma história, nossa senhora, é muito linda. Daí logo depois veio, isso é ciclo de 10 anos, tá? Cada 10 anos acabava. Daí nós tínhamos gente muito criativa. Daí veio Asmalha, que vestiu a artista da Globo, de tudo. Era conhecido no Brasil. Tudo lindo, maravilhoso. Uma série de famílias também, né? Família maravilhosas, tudo. E eu acho que depois é que veio o chocolate. E daí também... Com o seu Jaime Praver em 74. Sim, né? Começou com ele, lógico. É isso aí, ele trouxe de Bariloche a ideia. E também outra família que deixou uma marca indelével em Gramado, né? Porque até hoje continua. E eu acho que a fábrica de chocolate não vai ser de uma década, não. Já está passando, né? Mais de... Então, eu acho que, pelo contrário, nós vamos ter uma história muito longa aí em cima do chocolate. Aqui, o senhor traz um registro muito importante e que, a partir desses ciclos que o senhor relataste, a gente vai explorar, né, mais ainda em outros momentos. Ah, bem. Porque o senhor participou de um ciclo... A própria Famechil, quantos anos ela ficou aqui conosco? 60 anos. 60 anos, então são 6 décadas. Era mais do que Gramado. Mais do que Gramado. E ali, no final, né, teve a marca foi vendida, sim, né? Mas a continuidade, o espírito de empreendedor com a indústria continua até os dias de hoje com a prática, né? Que exporta... Indústria bela, uma bela indústria. Então a gente vai ter muitos outros capítulos com o seu Clarindo, porque é uma história viva de Gramado e é tanto orgulho e tanta coisa rica para nos acrescentar, né, seu Clarindo? Eu queria acrescentar só que dentro da diversificação que nós fizemos durante a nossa vida de empreendedores, daí também nós adquirimos o Hotel Alpestre. Com certeza. Então, o Hotel Alpestre já era extremamente importante, mas era pequeno, era só cabanas, e nessa época nós adquirimos junto com uma Calçado Rice. Nós temos 2 sócios aí. E depois, com o tempo, nós adquirimos essa parte, e daí é o que é hoje o Hotel Alpestre. E esse ano comemora 40 anos, né? 40, e recebemos realmente, semana passada, um reconhecimento muito importante, que é o 13º hotel de família do mundo. Olha só. É realmente um negócio muito importante. É um prêmio memorável para a nossa cidade isso mesmo. Uma gratidão, né, por também ser uma administração ali familiar, totalmente filhos, familiar, né, todos. Na terceira geração à frente desse grande empreendimento. E já bem-vindo a 4ª geração, que são os netos, já estão chegando tudo. Exatamente. Seu Clarindo, muito obrigado por esse momento, agradecer. Gramado tem muito a agradecer pela veia empreendedora da família, tanto na indústria quanto na hotelaria, né? Até de hoje, de Gramado para o mundo, né? Sim, tanto recebendo, tanto recebendo quanto exportando. Sim. Então, só agradecer esse momento aqui. Absolutamente. Tomara que isso sirva para maior conhecimento. Isso que é importante a gente falar. Com certeza. Foi uma vida muito, muito feliz, muito linda da nossa família, que continua hoje e que é o nosso orgulho, que na verdade é o nosso patrimônio. Com certeza, é esse legado lindo, né? Muito obrigado. Nós que agradecemos, muito obrigado, seu Clarindo.